Graças e paz, boa noite, os irmãos. A primeira palestra que eu dei, né, a primeira mensagem, eu falei sobre o ser de Deus, né, o que significa ser Deus, né, que esse Deus ele é eterno, que esse Deus ele é imutável, que esse Deus ele é incompreensível, né, que esse Deus ele é todo poderoso, todo glorioso. E essa foi nossa primeira palestra, né, sobre o ser de Deus, que Ele é único e que apenas Ele deve ser adorado. E hoje à tarde nós falamos quem são as pessoas que compartilham desse ser divino, né? Então nós falamos um pouco do Filho, do Espírito Santo e do Pai, né, que eles compartilham esse ser divino e constituem apenas um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, na nossa terceira mensagem, eu vou expor um texto de Efésios capítulo 1, e nós vamos estar falando de como essa trindade, né, esse Deus trino, ele interage com o homem na história da humanidade. Como que Deus interage com o homem na história da redenção, né? É isso que nós vamos ver. Qual o papel de cada pessoa na salvação do homem, cada pessoa da trindade, aquilo que nós chamamos de trindade econômica. E para isso a gente vai abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios 1. Nós vamos aprender hoje sobre a trindade econômica, né? Jonas, mas o que significa trindade econômica? A palavra economia, ela é uma palavra grega que ela era utilizada para se referir à forma que você gerenciava a sua casa. Então, quando os pais da igreja utilizavam o termo trindade econômica, é a forma que o Deus Trino administra o universo. Como que ele interage com o homem, qual o papel de cada pessoa nessa trindade econômica, ou seja, o que cada pessoa da trindade faz, gerencia, né, como Deus interage com o mundo e gerencia ele. E isso é o que nós chamamos de trindade econômica, né? Então, na economia da trindade, né, no gerenciamento do mundo, como que Deus interage com o homem, né, nessa salvação, nessa redenção. E a gente vai ler o texto de Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 14. Efésios 1, versículo 3 ao 14. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. A carta de Efésios, com certeza vocês já devem ter ouvido muito bem uma exposição de Efésios, né? Eu soube que Moisés fez, então talvez os irmãos aqui dessa amada igreja vão ver que eu vou falar algumas coisas que provavelmente o pastor, ou Moisés ou outro, já deve ter falado ao expor esse texto, né? O livro de Efésios, ele é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Ele estava preso quando ele escreveu aos Efésios. E se você for ler a carta de Efésios, ela tem uma ordem bem definida. A carta dos Efésios, ela começa falando da salvação como uma coisa planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes do homem nascer ou do mundo existir, a salvação já era um propósito de Deus, quem ele iria salvar, já antes mesmo do homem nascer, ou de qualquer coisa de ter feito qualquer coisa. Então, o livro de Efésios tem uma característica marcante, que ele fala da salvação como sendo um propósito de Deus na eternidade. Enquanto geralmente as cartas vão falar da salvação acontecendo no tempo, né? Você crendo em Jesus, tendo seus pecados perdoados, Paulo começa falando da salvação como um evento planejado por Deus, uma obra planejada por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, nós nem sonhávamos em existir, Deus já tinha planejado a salvação. E do capítulo 2, 3, Paulo ele começa a falar do 1 ao 3 de aspectos mais teológicos, né? Primeiro ele fala que Deus ele nos elege antes da fundação do mundo, ou seja, um propósito atemporal, antes do tempo. Né? Depois ele vai falar que ele está dirigindo a carta aos gentios, né? Que os gentios eles foram incluídos dentro do povo de Deus através da salvação de Cristo. Ou seja, ele fala de aspectos teológicos. Aí depois, do capítulo 4 em diante, Paulo começa a falar que como nós, os que fomos predestinados, os que fomos salvos, os que fomos remidos, incluídos no povo de Deus, devemos viver. Então, do capítulo 4 em diante, ele começa a falar do aspecto prático, né? Que ele começa a falar como o cristão deve viver na família. Ele fala, o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa se submeta ao seu marido. Depois vai falar da relação de como nós, os salvos em Cristo, devemos tratar os nossos pais, e os pais devem nos tratar, como nós devemos viver em sociedade, como nós devemos viver com o próximo. Enfim, começa a dizer como aqueles que foram predestinados, salvos no tempo pela graça de Deus, devem viver a sua vida. E o capítulo 1 de Efésios, ele trata dessa obra planejada de Deus, dessa obra predestinada por Deus, de forma totalmente trinitária. Se você for analisar o texto que nós vamos ler, se você estiver em casa depois, quiser dar uma lida, você vai observar que nesse texto, que fala da obra da salvação, já começando na eternidade, depois vindo para o tempo, que essa obra ela é feita pelas 3 pessoas da Trindade, e que ela atua em conjunto para salvar o homem pecador e para redimi-lo. E ele começa no versículo 3 dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aparentemente o começo desse versículo contradiz um pouco o que eu ensinei, né? Porque olha só,
esse texto começa chamando o Pai de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu queria até abrir um parênteses aqui. Sempre quando você vê a Bíblia dizendo assim, que o Pai é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, aí você abre em Hebreus, por exemplo, vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte, né, falando acerca do Pai, né, o Pai falando sobre o Filho, ele diz o seguinte: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, não é só o Filho, não é só o Pai que é o Deus do Filho, o Filho também é chamado de o Deus do Pai. Então, a Trindade, ela se relaciona assim, é comum, né? Você vê na Bíblia Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Pai também chama o Filho de Deus. Então, esse tratamento entre as pessoas da Trindade não fere nada a doutrina da Trindade. Quando diz que o Pai é o Deus do Filho, não significa que o Filho não é Deus. E esse Pai, né, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz que Ele nos elege antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Ou seja, na economia da Trindade, ou seja, a forma que ela interage com o homem, o Pai é aquele que forma o plano e que faz o decreto. O Pai é aquele que cria e aquele que planeja as coisas. O Pai, além de ser aquele que cria, aquele que decreta, observe bem, na economia da Trindade, a forma que ela interage na salvação do homem. O Pai, ele também é aquele que é ofendido pelos pecados. Judicialmente falando, né, o pecado do homem é contra o Pai. E o Filho é aquele que resgata, que paga ao Pai, em nosso lugar, através do seu sangue, a nossa dívida, para que nós, então, fôssemos salvos da ira. E você vê isso, por exemplo, no versículo 7, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, somos redimidos por Cristo pelo sangue dele. A questão é, por quem que o sangue de Cristo foi derramado? Para quem que foi oferecido esse sangue do Senhor Jesus? Então havia um debate na igreja primitiva sobre a quem o sangue de Cristo foi oferecido, a quem Cristo pagou com a sua morte e com o seu sangue. E existiam aqueles que afirmavam que o sangue de Cristo para a redenção do homem e resgate da sua alma, ele foi pago a Satanás. Existiam aqueles que... Vocês já viram aquele vídeo famoso? Agora eu vou citar esse vídeo. De que, basicamente, o vídeo termina com a lição de moral dizendo que Cristo... É como se Cristo ele quisesse comprar o homem de Satanás e Satanás não quisesse vender. Aí Cristo chega para Satanás e fala, olha, me diz o que você quiser que eu compre o homem das tuas garras. Aí Satanás falou, eu quero o teu sangue naquela cruz. Aí Cristo pagou a Satanás o preço para a gente. Meus irmãos, se você tem essa ideia, está completamente equivocado. E alguns pais da igreja, eles entendiam assim, né? Na igreja primitiva não tinha tanta informação, então eles entendiam que o preço, o sangue de Cristo, ele foi pago ao Satanás, como se a morte de Cristo agradasse o diabo, como se o sacrifício de Cristo mostrasse a vitória de Satanás sobre Cristo, quando é o contrário. A cruz de Cristo, ela é justamente a derrota do diabo. Foi lá que ele foi derrotado e humilhado. E sobre essa questão do resgate, da redenção, vamos percorrer um pouco a Escritura em Êxodo, capítulo 21, para que os irmãos possam entender isso melhor. Êxodo 21, versículo 29.
Diz assim, aparentemente o texto não tem muito a ver com o assunto, mas os irmãos vão entender à medida que eu explicar. Diz assim, se porém um boi que já era conhecido por ser escorneador, brabo, e o seu dono, tendo sido advertido disso, não guardou o seu boi, e o boi matar um homem e uma mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe foi exigido. O que esse texto está dizendo? Está dizendo assim, olha, se você tem um boi, e esse boi que você tem, ele é um boi brabo, dado a chifrar, você sabe que ele é assim, e você deixa ele solto, e esse seu boi brabo mata uma pessoa. Ele diz, o seu boi e você será morto. Mas aí ele diz, existe uma exceção para que você seja salvo e a sua vida seja resgatada. Ele diz que se a vítima, ou seja, provavelmente a família da vítima, a vítima não pode estar morta, então a família da vítima, ela pode pedir uma quantia ou qualquer coisa para que no momento em que esse homem pagar a dívida, ele paga ela como resgate da sua vida e não é mais morto. Então tudo que aquela família pedisse, ele teria que dar. Dava como resgate da sua vida. É daí que a figura do resgate existe no Novo Testamento. Então quando você lê, por exemplo, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que Cristo nos redimiu, com o seu sangue, Ele nos comprou, a ideia é exatamente essa. Deus é a vítima dos nossos pecados, é o ofendido, o Deus Pai, e Jesus Cristo é o pagamento que Deus exige ao homem, o sangue de Cristo, para que então Ele perdoe a sua dívida. Então Jesus Cristo morre pelos pecados do homem, com seu sangue Ele compra a dívida do homem, e o homem, através da sua fé nesse sacrifício, tem o seu perdão adquirido e entregue pelo Pai. Então o pai é aquela pessoa que na economia... Gente, eu não estou querendo dizer que o filho não é ofendido pelos pecados. Você pode pecar contra a pessoa do filho, você pode pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Aliás, o único pecado imperdoável que a Bíblia cita é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então qualquer pessoa da Trindade pode ser blasfemada, você pode cometer um pecado contra ela. Agora, judicialmente falando, o pai é a pessoa ofendida e o filho é o resgatador, é o preço que o pai requer para que então a dívida do homem seja perdoada. E é isso que você lê em Isaías 53. É um texto bem conhecido, né? Todo mundo conhece Isaías 53. E o que o texto diz? Ao Senhor agradou moê-lo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então observe que o pai é a pessoa ofendida e o filho é aquele que assume a dívida do réu, que somos nós. Pense na relação do homem e Deus como se fosse um grande tribunal. Deus não é só o juiz, mas Ele também é a parte ofendida. A parte que sofreu o crime, que é o pecado. O homem é o réu. É o agressor, é o ofensor. E Cristo é o advogado. E também aquele que assume a culpa do homem. Compra a dívida do homem e paga a Deus. Então, o pagamento não é feito a Satanás. Satanás não recebe o sangue de Cristo e diz, ganhei. O sangue de Cristo testemunha a derrota e a miséria do diabo. Então, o pai é a pessoa ofendida pelos pecados, judicialmente falando, na economia da Trindade, na forma que ela interage com o homem, o pai é o ofendido. E o filho, como eu falei, ele é aquele que nos resgata, que nos redime. Diz no versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça.
O Senhor Jesus é o resgatador. O Pai é aquele que planeja a salvação, é aquele que decreta, e o Filho é aquele que executa o plano e põe ele em ação. Na história da salvação é assim que acontece. O Pai é o que decreta a parte ofendida, é aquele que cria todas as coisas, é aquele que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E o Filho é aquele que executa esse plano e nos faz santos e irrepreensíveis diante de Deus. O Filho é o preço, é a execução do plano divino no homem. Lembre do que eu falei hoje à tarde. Eu falei que Cristo é aquele que se revela visivelmente, é a revelação visível de Deus em toda a história. Então Cristo é aquela pessoa que interage com o homem direto, do Antigo ao Novo Testamento. Então, ele é aquele que sempre aparece nas chamadas teofanias, que são as aparições de Deus. Então, antes da encarnação dele se tornar homem mesmo, ele apareceu de diversas formas no Antigo Testamento e no Novo. Ou seja, é aquele que executava o plano divino. É aquele que colocava em prática o plano divino. Aquele que nos resgatou com o seu sangue e nos redimiu. A palavra redenção pressupõe que algo estava errado. Se você precisa de redenção, é porque você fez alguma coisa. Você precisa retornar alguma coisa. O prefixo re significa retorno. Você tem que voltar a alguma coisa. Redimir, isso que é redenção. Reparar alguma coisa que está errada. O Filho é esse reparador. Tanto que depois da queda do homem, em Gênesis 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia sobre Cristo. Em Gênesis 3,15, é dito que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente e destruí-la, que no caso é Satanás, que foi aquele que tentou o homem. É aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. Primeira vez que o evangelho foi pregado. Ou seja, a pessoa do filho já estava sendo planejada, o plano já estava sendo colocado em ação ali. Ele promete, a descendência da mulher, que iria pisar, destruir a serpente. Ou seja, o filho como aquele que executa o plano, que faz a interação entre o Deus invisível e o homem. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele faz essa interação. Ele é a pessoa da Trindade que une as partes que estavam em guerra, que é o Pai e a humanidade. E através da pessoa do Filho, essas duas partes que estavam em guerra são reconciliadas na pessoa do Filho. E muitas pessoas se questionam como que a morte de um homem há 2000 anos atrás pode salvar os pecados de tantas pessoas e pode resgatar e redimir tantas pessoas, como o texto diz. Fizeram essa pergunta para o teólogo Paul Washer, numa universidade, enquanto ele palestrava. Ele respondeu em lágrimas, ele contando essa história. Ele disse, você quer saber por que o sacrifício de um homem há 2000 anos atrás, aquela morte feia, horrível, você quer saber por que ela salva os homens? Por que ela resgata os homens? Vou te dizer. Você pode pegar toda a forma de beleza do mundo, todos os animais, todos os homens, astros, estrelas, planetas, todos os homens de todas as eras, as pessoas mais bondosas, mais justas,
toda forma e expressão daquilo que é belo, e você coloca num lado da balança. E se você colocar Cristo da outra, Cristo pesa mais. É por isso que a morte daquele homem vale tanto. Porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Filipenses capítulo 2 diz, porque ele mesmo sendo Deus, se humilhou a si mesmo e morreu no Calvário, morte de cruz. A pessoa da Trindade que executa a salvação. Eu costumo falar que o sacrifício de Jesus, ele tem 4, como é que eu posso falar? O sacrifício de Cristo, ele tem 4 formas de expressão. Ele se expressa na forma física, que foi aquele sofrimento físico, a cruz, as chibatadas. A forma moral, ele foi desmoralizado. A forma espiritual, ele carregou o fardo dos pecados de todos aqueles que Deus predestinou nas costas. E a forma emocional, que é a separação que Cristo sofreu do Deus Pai. Geralmente, quando a gente olha para esse resgate de Cristo, a nossa mente só consegue focar no sofrimento físico de Jesus. Por exemplo, você vê as pessoas, os católicos, ostentando aquelas cruzes com o filho na cruz do Calvário. Geralmente você olha para aquilo e fala, poxa, que sofrimento triste. Vocês sabiam que teve pessoas que tiveram morte piores que a de Cristo? Então como é que eu vou dizer que a morte de Cristo foi a pior de todas, se eu resumo ela aquilo ali? Aí você tem um sofrimento moral de Cristo. Vocês já ouviram aquele ditado, quanto maior uma pessoa, maior a queda? Quem se desmoralizou não foi um rei humano, mas foi o próprio Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Ele se humilhou e foi zombado pelos homens, cuspido. Isso é o que eu chamo de sofrimento moral. Ele também sofreu espiritualmente falando, porque Jesus carregou o fardo dos nossos pecados. Meus irmãos, Jesus carregou o fardo de estuprador, de assassino, de alcoólatra. Jesus carregou o pecado das pessoas mais horríveis que você imaginar. Jesus carregou os meus pecados, os seus pecados, do menor até o maior. Esse é o sofrimento espiritual. O sofrimento emocional, na minha opinião, é o maior de todos. E para que a gente possa entendê-lo melhor, eu quero que você pense um pouco. Pense na pessoa que você mais ama nesse momento. Imagine essa pessoa abandonando você. Você sofreria? Eu imagino que sim. Agora você vai superar. Porque o amor que nós sentimos uns pelos outros é um amor temporal, não é eterno. Agora, o amor que as pessoas da Trindade sentem umas pelas outras é um amor eterno. O Pai ama o Filho eternamente. O Filho ama o Pai eternamente falando. E o Filho sofreu o abandono do Pai na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo sofreu o abandono e o desamparo do Pai para que nós fôssemos redimidos. O Filho, como eu falei aqui, unigênito do Pai, o único Filho de fato do Pai, morreu para que nós, bastardos, pudéssemos ser filhos de Deus. Então o Filho é essa pessoa que materializa o plano, executa-o na história da redenção do homem. E nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Cristo é essa pessoa que nos leva até o Pai
o ser ofendido pelos nossos pecados. E a pergunta é, Jonas, e o Espírito Santo? Qual o papel dele na salvação? Versículo 11 diz, nele digo que, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. O Espírito Santo, no versículo 14, ele é tratado como penhor da nossa herança. Você sabe o que significa penhor? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você vai na Caixa fazer um empréstimo. Eu não sei se isso ainda existe, mas como garantia de que você iria pagar, você penhorava alguma coisa. Você deixava um relógio, um objeto de valor, como garantia de que você pagaria por aquele empréstimo que você fez. Então, quando a Escritura diz que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança, é que no momento que você crê em Cristo, é dito que você recebe a vida eterna. A vida eterna é prometida a você. Deus te dá essa vida eterna. E como garantia de que você vai assumir essa herança, essa glória, essa promessa, Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é penhorado como garantia de que a promessa de Deus irá se cumprir. Então, o Pai seria aquele que planeja, o Filho executa, e o Espírito Santo seria aquele que aplica a salvação nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que faz essa salvação ser vivida na prática. Não faz ser apenas algo teórico. Eu creio em Cristo. Eu creio no sacrifício remidor do Filho, que através dele eu tenho a remissão dos pecados. Mas o Espírito Santo é aquele que traz essa salvação a você e faz você vivê-la. E você pode ver isso durante toda a Escritura. Como o Espírito Santo atua dessa forma, aplicando essa salvação. O Salmo de Davi, famoso, Salmo 51, no versículo 11, ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi, ali, como os irmãos sabem, ele tinha acabado de cometer o pecado. Ele tinha assassinado Urias e deitado com Batseba, sua esposa, e adulterado. E Davi escreve o Salmo 51 totalmente desgostoso e em pranto, depois de ser repreendido pelo profeta Natã. E ele diz que perde a alegria da salvação. Então ele diz, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito. Seja o Espírito como aquele que traz a salvação a você. Aquele que faz você vivê-la na prática. Você vê isso também em Ezequiel 36, versículo 26 ao 27. Quando Deus diz, porei em vós o meu Espírito e fareis com que andeis nos meus mandamentos. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que traz a salvação a você e te faz vivê-la na prática. O Espírito Santo é aquele que te diferencia, por exemplo, daquele homem, aquele bom teólogo que muitas vezes entende todo o processo salvífico, diz que crê em Cristo, mas não manifesta as obras do Senhor. Porque ele não recebeu o Espírito Santo que traz essa salvação ao homem.
que aplica essa salvação no homem e que o faz então viver de forma santa e irrepreensível. Que foi para isso que Deus nos elegeu e nos predestinou, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. O que nos torna santos e irrepreensíveis? O Espírito. Através da morte de Cristo, nós cremos, e a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé é obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo faz você buscar essa salvação. Faz você crer e recebê-la. Então ele garante que você vai ter e obter essa salvação. É o papel do Espírito de Deus na economia da Trindade. Então, meus irmãos, nós vemos que o Deus triuno, ele se relaciona conosco na história. Ele é o Deus eterno, imutável, soberano, que decreta todas as coisas e que nos criou e que se relaciona conosco na história. É aquele Deus que no momento da queda do homem, ele busca e sabe que está nu e busca cozer plantas para fazer uma roupa, e o próprio Deus faz uma roupa e veste o homem. É o Deus que diante de toda a história se relaciona com o homem de forma trinitária. Essa trindade, ela interage com o homem. Essa trindade, ela pode ser vivida pelo homem. Ela não está distante do homem, muito pelo contrário. A trindade está próxima do homem. Ela se relaciona com você, ela se relaciona comigo, ela se relaciona conosco. Esse é o Deus trino. Um Deus justo, mas também um Deus amoroso. Um Deus de ira, mas também um Deus gracioso. E é isso que o torna tão belo. O fato dele ser trino. O fato dele ser harmônico. O fato dele ser organizado, criativo. Não é só uma pessoa que faz tudo. Há um conselho, há uma união de pessoas que compartilham a mesma essência e divindade, e essas pessoas interagem de forma diferente com o homem. Então, meus irmãos, esse é o Deus trino, é o Deus verdadeiro. É o Deus que é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, não é o Deus que surgiu no Novo Testamento, não é o Deus criado por Roma, como muitos falam, mas é o Deus que está desde a criação, é o Deus que está na redenção do homem, que está no Éden, é o Deus que interage e que busca o homem desde o Antigo Testamento. Esse é o Deus trino, é o Deus que pregamos, é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esse Deus se relaciona conosco. Ele não está distante de nós, ele está próximo, ele se faz próximo. Então, meus irmãos, nessas 3 palestras que eu dei, finalizando com essa exposição do Salmo, uma breve exposição, eu queria dizer que eu estou muito grato à igreja por me ceder essa oportunidade de trazer um pouco do que eu conheço para os irmãos. E espero verdadeiramente, do fundo do meu coração, que vocês saiam daqui conhecendo melhor o Deus Trino e amando melhor. Não apenas conhecendo, mas amando. Tem um seminarista, Christopher, da nossa igreja, da IPB, ele falou uma coisa numa pregação que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: se você não sair daqui, ele disse após pregar, se você não sair daqui amando mais a Deus e a Cristo, meu objetivo não foi cumprido.
O objetivo de virmos aqui trazer essas mensagens, do pastor pregar de domingo a domingo, é para que você se deleite mais em Deus. Para que você saia daqui amando e conhecendo o melhor. E vivendo o Deus Trino na sua vida. Então é esse meu desejo para os irmãos. Agradeço a oportunidade do fundo do meu coração e espero que os irmãos tenham conhecido aqueles que talvez não conhecessem e aqueles que conheciam, conheceram mais o Deus Trino. Muito obrigado a todos e espero que o Deus Trino, Pai e Espírito Santo abençoe vocês. Obrigado.